apesar do que consegui, há um vazio no coração. Oh Deus, eu não quero mais fugir. Hoje eu peço perdão por tudo que cometi. Nada mais me
graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja abençoando cada um de nós nesses tempos de pandemia. Deus possa abençoar sua família, talvez você que perdeu um ente querido na pandemia ou qualquer outra doença, um acidente, que Deus possa confortar o teu coração neste dia. Eu queria compartilhar com você hoje uma palavra que está registrada em Mateus, capítulo 4, do versículo 5, 7, e o título da nossa meditação hoje, da nossa reflexão é Abusar de Deus. É possível abusar de Deus? Será que nós sabemos exatamente o que é um abuso? Né? Essas palavras elas têm sido muito usadas nos últimos dias, né? Sobre abusos. A gente vê esposos abusando das mulheres, pais abusando dos filhos, patrões abusando de funcionários, autoridades abusando dos mais vulneráveis, e a gente vai fazer uma reflexão. É possível abusar de Deus? Será que é possível? Vamos ver aqui no texto que fala da tentação de Jesus. Eu só vou ler a parte em que Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Mateus capítulo 4, versículo 5 ao 7, diz assim: Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Bom, o que significa tentação? Tentar a Deus é abusar do caráter de Deus. Ou seja, tentação é você estimular alguém, provocar alguém a praticar um ato que pareça atraente, mas é inapropriado ou proibido. Ou seja, na verdade, tentar alguém é você querer obrigar alguém a fazer algo que ela não quer fazer. Ou forçar alguém a fazer uma coisa que ela sabe que é errado, que ela não quer fazer, que ela por princípios morais e religiosos ela não quer fazer, mas você tenta de algum meio forçá-la a fazer, chantageando, instigando ela. Isso é muito claro no Éden, quando Eva é tentada pelo diabo, pela serpente. Bom, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa foi a resposta que Jesus deu ao diabo quando ele o colocou sobre o pináculo do templo e disse para ele, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que dará ordem aos anjos ao teu respeito, para que não tropeces em alguma pedra. Então, veja bem que o diabo ele usa a palavra de Deus para estimular ou para forçar Jesus a fazer alguma coisa que não era lícito fazer. Ou seja, se Jesus dá ouvidos ao inimigo, se ele falasse, não, Deus é mais, e eu vou provar para você que Deus ele é fiel e ele não vai me deixar cair, ele vai me sustentar. E aí então, Jesus estaria colocando Deus à prova, ele estaria forçando Deus a fazer uma coisa desnecessária, porque o diabo sabia do poder de Deus, Jesus também sabia, então para quem ele ia provar? Então não era necessário. Então ali, se Jesus toma essa atitude, ele ia querer forçar Deus a fazer algo desnecessário, que não ia mudar o caráter de Deus, e nem do diabo, e nem o de Jesus. Então,
Jesus conhecendo a palavra de Deus, e ele resiste à tentação assim, ele diz, também está escrito. Então olha bem que o diabo ele usa a própria palavra de Deus, e este salmo, que é o Salmo 91, né, ele é muito usado. Ele é muito usado para se abusar de Deus, ainda mais nos dias em que nós estamos vivendo. Eu já ouvi, você já deve ter ouvido, um monte de pessoas dizendo, não, isso aí não vai acontecer comigo porque eu sou um servo de Deus. Bom, mas enfim, então tentar a Deus é abusar de Deus. Então quando eu digo que eu não devo tentar a Deus, muitas vezes isso pode soar como uma covardia. Porque às vezes as pessoas vêm e falam assim, você não é servo de Deus, então por que Deus não faz isso na tua vida? Por que Deus não te cura? Muitas vezes uma pessoa tem uma deficiência física e alguém fala, você serve a Deus, por que Ele não te cura disso? Né? Então, às vezes a pessoa é tentada a querer pôr Deus na parede, como algumas pessoas dizem por aí. Esse texto Jesus extraiu lá do Velho Testamento. Isso está registrado lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 16. E essa questão de tentar a Deus, ela começa a ter origem na Bíblia, lá no Êxodo capítulo 17, no versículo 7. Ou alguns versículos anteriores e posteriores, quando o povo teve sede e eles questionaram se realmente Deus estava no meio deles. Então veja bem que quando eu tento a Deus, eu coloco em dúvida a sua palavra. Então eu separei aqui 5 formas de tentar a Deus. Primeiro, tentar a Deus é querer forçar Deus a fazer algo que Ele não queira fazer. Ou seja, eu não posso forçar Deus a querer fazer uma coisa que Ele não quer. Então, pela palavra de Deus, Deus não queria fazer isso aqui que o diabo propôs para Jesus, como muitas vezes Deus não quer fazer algo que nós queremos que Ele faça. Então quando eu exijo de Deus que faça algo que eu não sei se Ele quer fazer, eu estou abusando dele, eu estou tentando a Deus. Outra forma de tentar a Deus é querer forçá-lo a fazer algo que queremos sem termos a certeza que é a sua vontade. Ou seja, eu não tenho certeza. A Bíblia fala que na dúvida a gente não deve fazer nada. Ou seja, se eu tenho dúvida sobre alguma coisa com relação a Deus, se aquilo é da vontade de Deus ou não, eu não posso se apropriar dessa minha dúvida e querer que Deus faça algo que Ele não queira fazer. O terceiro ponto tentar a Deus é querer espetacularizar o seu poder. Ou seja, é eu querer mostrar para os outros que Deus é na minha vida. Então, por exemplo, se Jesus se lançasse do pináculo do templo e Deus o amparasse, ia acontecer duas coisas. Ele ia falar, olha, eu não caí porque Deus me segurou. Mas por outro lado, ele também podia usar algumas frases que é muito comum hoje, principalmente na televisão e no rádio, nos programas de rádios evangélicos, as pessoas falam assim, olha, aqui tem homem de Deus. Você ouve muito isso, você dizendo, olha, você está indo em tal igreja e não acontece nada na sua vida. Vem aqui porque aqui tem profeta de Deus. Ou seja, esta pessoa, ela glorifica a si própria. Então, olha bem, é uma faca de dois gumes. Então, ou seja, aparentemente eu glorifico a Deus, mas eu também me glorifico. Porque olha, aquela pessoa, aquele irmão, ele se lançou, ele teve fé e se jogou de cima da torre do templo, mas Deus o amparou. Então aquele irmão é um irmão de fé. Então olha bem o que é tentar a Deus, né? Forçar Deus, né? Espetacularizar, querer dar espetáculo com o poder de Deus.
O quarto ponto, tentar a Deus é querer o poder de Deus para se vangloriar. Cai quase aqui na mesma coisa. É aquilo que eu disse. Muitas pessoas se vangloriam, falam, olha, eu sou homem de Deus. Eu sou homem de Deus. Se eu falar e Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. E coisas parecidas. Se você vier aqui na minha igreja e não acontecer isso na sua vida, eu rasgo a Bíblia. E aí eles chamam aquelas pessoas para dar testemunho, e aí a pessoa conta o testemunho, que aconteceu um milagre na vida dela, e aí ele fala assim, aonde foi que você recebeu esse milagre? Ela fala, foi aqui na sua igreja, apóstolo, pastor, bispo. E aí fica aquela coisa, né? E aí a pessoa fala assim, eu ia na igreja em tal lugar, mas só aqui que eu conheci o verdadeiro Deus. E aí o pastor, o apóstolo vai lá diante da câmera e fala, tá vendo? Olha aí, olha, aqui, Deus opera aqui. Você tem andado aí em outras igrejas e coisas assim. Ficam se vangloriando, né? E o quinto ponto, tentar a Deus é colocar em dúvida a sua palavra, suas promessas e o seu caráter santo. Então, olha bem, que lá em Meribá, quando o povo teve sede, eles colocaram em dúvida a palavra de Deus. Deus havia prometido que ia tirar eles do Egito e levar para Canaã. Quando eles tiveram sede, eles duvidaram. E eles já tinham visto o mar se abrir. Então eles duvidaram se realmente a presença de Deus era com eles. Duvidar das promessas. Se Deus prometeu me salvar. Deus prometeu que o sacrifício de Jesus é suficiente para a minha vida. E ponto. Eu não preciso questionar Deus com relação a isso, né? Então, e duvidar do caráter de Deus. Porque se eu deixar de acreditar em Deus, eu vou estar duvidando da sua palavra, vou estar dizendo que Deus mente, né? E o caráter de Deus, ele é inviolável, ele é santo, né? Então, assim, muitas vezes se usam as promessas de Deus para chantageá-lo. Isso é abuso. É abuso, né? A gente vive numa sociedade onde nós somos abusados o tempo todo. Você liga a televisão, é tanta mentira, aquelas propagandas daqueles remédios milagrosos que a gente vê, né? Olha, se você usar esse remédio aqui, vai acontecer isso na sua vida. E aí as pessoas vão comprar aquele remédio, não acontece nada. Eu já vi muita gente, eu já conheço uma pessoa que faleceu há pouco tempo, que ela acreditou que se ela tomasse determinado remédio, um desses produtos que aparecem na televisão, que ela não teria problema de pressão alta e não sei o que, e ela parou de tomar o remédio de pressão, e ela teve um AVC, depois teve outro, e ficou aí vários anos na cama. Então, a gente é abusado, eles mentem pra gente, e a gente não pode abusar de Deus. Muitas vezes nós tentamos a Deus nas nossas orações, pedindo para que Deus faça coisas, orar para que Deus castigue as pessoas. Isso é tentar a Deus. Eu não posso dizer para Deus o que Ele tem que fazer com as pessoas. A palavra de Deus diz que a vingança pertence a Deus. Não sou eu que devo colocar uma espada na mão de Deus para Ele se vingar de mim, porque alguém me fez um mal e eu odeio aquela pessoa, fiquei com ódio e eu quero que Deus pese a mão sobre ela. Não foi essa oração que Jesus nos ensinou. Jesus disse assim, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então eu não devo querer que Deus faça a minha justiça, mas eu devo orar e dizer, Senhor, perdoa aquela pessoa e me perdoa porque eu estou com ódio daquela pessoa. Essa é a oração correta. Não orar, Deus, olha, pesa a mão sobre aquele filho do diabo, pesa a mão sobre aquele iníquo, sobre aquele filisteu, castiga ele porque ele me ofendeu. Essa não é a oração. Porque aí eu vou estar tentando a Deus, e Deus vai olhar para mim e falar, você é louco. Não foi isso que Jesus veio ensinar.
Então muitas vezes nós tentamos a Deus, né? Tentamos a Deus. O Senhor prometeu que se eu fosse dizimista, o Senhor ia me abençoar financeiramente, que eu ia ficar rico e coisa parecida. A gente vê isso hoje está tão comum. Você vai conversar com os crentes na rua, não se fala em outra coisa. Então, queridos, não vamos abusar de Deus. Não vamos tentar a Deus. Você gosta que as pessoas desafiem você, que as pessoas fiquem duvidando da sua palavra, que as pessoas coloquem a sua moral em julgamento? Você gosta de receber uma carta de cobrança quando você já pagou a dívida, né? Você gosta de ser chamado de vagabundo quando você está desempregado? Não, ninguém gosta. Então, não faça isso também com Deus e com ninguém, né? Não tente a Deus, não abuse de Deus, porque Deus não se deixa tentar. Por mais que eu queira chantagear Deus, Ele não vai ceder às minhas chantagens. Então que nós possamos ter essa relação com Deus. Qual é a posição minha diante de Deus? É servo. E qual é a posição de Deus? É Senhor. Então, quem é que dá a última palavra? É Deus, não sou eu. Quem é que tem a palavra? É Deus, não sou eu. Então que nós possamos refletir nisso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. A minha oração é que você cresça no conhecimento, na fé, no temor de Deus, na humildade. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.